Amém? Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, para nós orarmos uns pelos outros, antes de nós sermos ministrados por uma palavra que o Espírito Santo de Deus quer nos falar nessa noite. Nós vamos orar uns pelos outros, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê a mão, não fique sozinho e comece a interceder por essa pessoa, pedindo a misericórdia, a visitação do Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale ao coração dele, fale ao coração dela, de forma sobrenatural. Deus nos trouxe aqui nesta noite para ministrar uma palavra ao nosso coração, uma palavra poderosa nas nossas vidas, uma palavra que pode e vai impactar o nosso coração, que vai trabalhar no nosso crescimento espiritual, né? Então, oremos para que Deus fale, oremos para que Deus visite, coloque diante do Senhor tudo aquilo que está tentando roubar a sua alegria, a sua paz. Se há alguma preocupação na sua mente, no seu coração, apresente a Deus agora. Se há algo que precisa ser perdoado, perdoe, clama misericórdia, o perdão do Senhor. Se há algo que precisa ser confessado e ainda não foi, confesse agora, em nome do Senhor Jesus. Essa é a noite da bênção, essa é a noite da cura, essa é a noite do alinhamento, essa é a noite de ser liberto de amarras, de cadeias, de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, de sofismas. Oh, aleluia! Deus poderoso, nós estamos reunidos aqui nesta noite, Senhor, para celebrar e te adorar. Queremos colocar diante do teu altar as nossas vidas, colocando também, Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe poderosamente a casa, a família, o lar, aonde quer que estejam, que o teu anjo proteja, o teu Espírito Santo esteja com cada um. Oremos por nós aqui, Senhor, que estamos presencialmente aqui na Igreja Batista Nova Vida. Espírito Santo de Deus, fale conosco, ministre o coração desse irmão, o coração dessa irmã, quebre toda a fortaleza da alma. Se há dureza do coração, se há preocupação, ansiedade, medo, que o Senhor repreenda agora, em o nome de Jesus. Caia por terra toda e qualquer obra do inferno, todo embaraço de Satanás, em nome de Jesus. Ministre poderosamente o nosso coração, Senhor, leve a nossa mente cativa até o trono do Senhor, e que o Senhor nos fale poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Dê um abraço nesse irmão, diga para ele assim: você é abençoado em Cristo Jesus. Abrace o outro, diga para ele: você é abençoado em Cristo Jesus. Ainda de pé, abra a sua Bíblia, na carta de Paulo, na carta aos Hebreus, né? Já estou dando autoria para Paulo, mas a autoria é incerta, embora tudo leva a crer pela maneira como escreveu que seja o apóstolo Paulo, mas não se tem certeza, né? Então, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Deus quer falar ao nosso coração hoje, em nome de Jesus, amém? Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vamos todos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Podeis assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, porque iremos ler outros textos bíblicos, né? Esse texto, esse versículo é a definição bíblica de fé. Existem outros versículos, outros textos que nos fornecem informações sobre fé, mas esse especialmente é a definição bíblica de fé. Então aprenda esse texto, guarde esse texto, porque existe a definição do dicionário de fé, mas a definição da Bíblia do que é fé, nós encontramos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E hoje nós vamos falar sobre fé. O Espírito Santo colocou no meu coração essa semana para ministrarmos sobre fé. E o tema dessa palavra é trilhando o caminho da fé. Trilhando o caminho
da fé. Vamos falar juntos esse tema? Trilhando o caminho da fé. Mais uma vez, para ensaio foi mais ou menos. Trilhando o caminho da fé. Glória a Deus, né? O trilhando, ou seja, que caminho, que rota eu tenho que fazer na minha vida para ter fé, né? Nós temos aqui na igreja o nosso trilho de crescimento espiritual. Lembra? O trilho aonde nós apresentamos a todas as pessoas a oportunidade de crescer espiritualmente. O trilho que começa com o cartão Conexão, depois nós vamos para a integração, né, o curso de integração. Depois a gente, do curso de integração, nós temos o curso de reconciliação para aqueles que ainda não se converteram, né? Temos uma turma que vai começar agora, no próximo domingo, já vai começar fazendo o curso, se Deus quiser, no início de novembro, né, nós vamos estar fazendo o nosso batismo desse ano, em nome de Jesus, né? Nós temos a escola de maturidade espiritual para aqueles que querem trabalhar nos ministérios da igreja, né? Faz parte do SET Nova Vida, o Centro de Estudos Nova Vida. Então, a escola de maturidade espiritual é o curso básico, né? O nível básico. Depois, quem quer crescer mais espiritualmente, nós temos o nível intermediário, que é treinamento de líder de células, né? E nós vamos ter uma grande ação de célula no mês de novembro e dezembro, com uma estratégia chamada Casa de Paz, aonde nós vamos apresentar Jesus nas casas, né? E nós temos também o curso nível avançado, que é o nível de teologia, para aqueles que querem aprender mais. Mas hoje nós vamos falar sobre trilhando o caminho da fé. O trilho que eu preciso fazer, né, na minha vida cristã. E eu quero começar lhe fazendo uma pergunta, e gostaria que você fosse sincero e ao dar a resposta para você mesmo, né? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você consegue medir qual é o nível de fé que você tem? Qual é o tamanho? A sua fé é muita? A sua fé é mais ou menos? Ou a sua fé é pouca, né? Tudo na nossa vida espiritual começa quando nós nos convertemos. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, ali começa a nossa história com o Senhor Jesus. Começa ali a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. E nós somos como um recém-nascido, que precisa de uma comida, de um alimento básico, né? A palavra do Senhor chama isso de leitinho espiritual. A criança, ela precisa, né, de um alimento básico, e à medida que ela vai crescendo, que ela vai amadurecendo a sua flora intestinal, vai se desenvolvendo, essa alimentação vai crescendo. Assim também a nós, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos como bebês recém-nascidos espiritualmente. E nós vamos precisar do leitinho espiritual, que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, né? Quando nós nos convertemos, nós às vezes, ou muitas das vezes, nós nem sabemos o que é fé. Nós nem sabemos se nós temos fé. Porque muitos de nós veio de uma religião em que a fé foi toda mudada, toda deturpada. A fé que deveria ser colocada somente em Cristo, passou a ser uma fé colocada em objetos, em rezas, em pessoas. Então, na maioria das vezes, a gente nem sabe. Mas à medida que a gente vai caminhando, nós vamos desenvolvendo, né? Nós vamos crescendo. O grande problema é que há alguns que não crescem. O grande problema é que há alguns que querem permanecer crianças para sempre. E nós precisamos crescer. Nós precisamos sair do leitinho espiritual. Gosto de um texto bíblico de Gênesis, quando fala que Abraão, ao perceber que Isaac completou a idade que não precisava mais de mamadeira, o texto diz que no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Lamentavelmente, nós temos muitos crentes que ainda estão na mamadeira,
estão no leitinho espiritual, não amadureceram, não cresceram espiritualmente, continuam ainda e precisam ser desmamados. Precisa ser desmamado, né? Para que experimente novas experiências, experimente novas coisas, um patamar acima, um degrau acima. Né? A criança chega um momento que ela precisa ser desmamada para ela passar a ter um outro alimento. Né? E infelizmente alguns deixam as crianças muito tempo na mamadeira. E aí você vê uns meninão grandes, né, chupando aquele trem, aquela borracha, aquele já está todo enrolado, que ele já está só, como diz nós lá do norte de Minas, só a tilanga, não presta mais para nada, né? Mas é preciso desmamar. Eu fico imaginando, não sou muito de imaginar, de fazer conjectura, mas Isaac caminhando atrás de Abraão, seu pai, com aquela mamadeira de tripa de carneiro, de tripa de boi ali, chupando, até que chegou um dia que teve que desmamar, teve que crescer. E aí o pai deu uma grande festa. Né? Assim também é o pai quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente sai do leitinho espiritual. Né? Então, nós precisamos compreender que é através da minha comunhão com a palavra de Deus, é através da minha frequência as atividades da igreja, e a nossa igreja ela tem atividade de célula e cultos, é que nós obtemos o crescimento espiritual. Engana-se quem acha que se não ler a Bíblia vai ter um crescimento espiritual. Engana-se quem acha que se ficar em casa ouvindo, assistindo às pregações, não, nós precisamos ter comunhão com o Deus da Bíblia, com o Deus da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia, meditar na palavra, estudar a palavra. Né? Não sou ansioso, mas estou na expectativa da nossa conferência, da nossa campanha 40 dias de propósito. Né? Dia domingo, dia 24, nós começamos, porque vamos ler, né? Vamos estudar, vamos fazer devocional. Não tem nada contra isso, já disse, mas não é aquele negócio de eu escutar um áudio, uma devocional, ler um texto ali, né, que está motivacional. Não, é estudar a Bíblia, a palavra, né? E é bênção de Deus. Nós divulgamos dia domingo, vamos tornar a colocar o vídeo. Vê para mim aí, Michel, vai dar para colocar o vídeo novamente aí, né? Para a gente passar hoje novamente, né? Alguns irmãos já adquiriram um livro já, Para que Estou na Terra. Então é através da comunhão, da frequência célula, a igreja, que nós vamos crescer, irmão. Se a gente não fizer isso, a gente se torna nanico espiritual. Se torna a gente com... o meninão chupando mamadeira ainda, está no leitinho espiritual ainda, né? E a Bíblia, ela existe para nos ensinar. A Bíblia existe para nos ensinar. Ela norteia a nossa vida. Ela nos ensina tudo. Ela nos ensina tudo. É por isso que há muito tempo atrás nós mudamos o conceito, a definição do que é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, sim, mas ela é a nossa regra de fé e prática. Antigamente, quando eu me converti, ou em muitos outros lugares, ainda fala a Bíblia é um manual, né? E nós sabemos que já há muito tempo a gente já não usa manual. Muitas das vezes, né, você compra algo, você lê o manual apenas uma vez e depois joga fora quando lê, né? Ou então vai lá no YouTube e pega lá o tutorial lá para saber como é que monta, como é que usa. A nossa Bíblia é a regra de fé e prática. Então a Bíblia ela existe para nos ensinar, para nortear o caminho, para trazer conhecimento, entendimento. A Bíblia existe para nos repreender. A Bíblia nos repreende. A Bíblia nos repreende, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos confronta, a Bíblia nos coloca na parede, e muitos de nós não gostamos de ser confrontados, não gostamos que mexe com as nossas mazelas, as nossas feridas, os nossos achômetros. Jesus mexeu com as feridas de Pedro. Jesus mandou Satanás arredar dele porque Satanás estava em Pedro. Talvez Pedro, se tivesse ainda no velho homem, tinha saído fora, não tinha caminhado com Jesus, tinha largado a igreja, tinha falado mal de Jesus, tinha ido, mas a Bíblia serve para nos repreender, a Bíblia serve para nos corrigir.
nós precisamos ser corrigidos, porque temos a raiz de rebeldia dentro do nosso coração. A Bíblia serve para nos instruir na justiça. Depois você leia 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que nos fala sobre o que é a palavra, que ela é inspirada por Deus, né? E hoje nessa noite, eu quero apresentar para você, dentro do nosso trilho, ou trilhando o caminho da fé, dentro desse trilho que nós precisamos ter para crescer, para conhecer de Deus, para amadurecer, para sair do leitinho espiritual. É interessante que nessa carta de Hebreus, antes de chegar ao capítulo 11, de definir o que é fé, antes do autor colocar que para agradar a Deus todos nós precisamos ter fé, está em Hebreus 11, 6, antes de falar da galeria dos heróis da fé, que está também no capítulo 11, o escritor vai confrontar os hebreus, confrontar o povo e dizer assim: olha, vocês ainda estão no leitinho espiritual, já era para vocês terem amadurecido na fé, ter crescido, mas vocês continuam ainda, né, alimentando de coisas pequenas. Então eu quero nessa noite apresentar para você 3 provas que acontecem na nossa vida, que nós passamos para que haja um crescimento da sua fé. Se você não passar nenhuma prova dessa, a sua fé não cresce. Talvez você esteja passando uma ou mais dessas 3 provas que eu vou te apresentar nessa noite, mas todos nós que queremos crescer na fé, precisamos passar por essas provas. Faz parte do treinamento, faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. A primeira prova que eu quero te apresentar, que faz parte do trilho para caminhar na fé, está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 7. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo de número 7. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 7. Quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome naquela terra. A primeira prova que nós passamos para que a nossa fé cresça é a prova das circunstâncias, é a prova das necessidades. Abraão era um homem bem-sucedido. No final do capítulo 11, que aparece a menção de Abraão, do seu pai, dos seus irmãos, no início do capítulo 12 vai nos falar que Abraão era bem-sucedido. Tudo estava indo bem para Abraão. Ele não passava necessidades, ele não tinha dificuldades. Dentre o que era de referencial daquela época, ele era um homem próspero, ele era um homem rico, né? E quando ele começa a ter a experiência com o Senhor, e diz o texto aqui, que o Senhor fala com ele, que o Senhor fala com Abraão, e é interessante que quando nós estudamos Gênesis capítulo de número 12, e que começa a história de Abraão, irmãos, poucas vezes, Deus falou com Abraão. Pouquíssimas vezes Deus falou com ele. Se você estudar claramente, você vai ver que foram poucas vezes. Ao longo de 24, 25 anos, se eu não me estou enganado, foi apenas 3 vezes. Mas aquele homem, mesmo ouvindo Deus apenas 3 vezes,
consumou a fé, permaneceu na fé, saiu do leitinho, não perdeu a bênção, e esse homem, ele é apresentado em Isaías capítulo 41 como amigo de Deus. Olha o tamanho de experiência que nós vemos na vida desse homem chamado Abraão. Quantos de nós ouvimos ministrações, irmãos? Domingo, terça, quinta, sábado, domingo, terça, quinta, sábado, e não desmamamos, e não crescemos. Quando vem uma necessidade, quando vem uma circunstância, foge da igreja, foge da palavra, foge de tudo, desanima, e aí a gente às vezes precisa ficar andando em círculo, quando a gente deveria estar indo lá fora e trazer uma multidão de almas. A gente tem que ficar visitando para apagar um incêndio aqui, porque o outro está desanimado aqui, porque o outro quer sair, porque o outro não compreendeu. Abraão ouviu Deus e permaneceu fiel ao Senhor, e se tornou um amigo de Deus, e Deus falou com ele apenas algumas vezes, mas foi o suficiente para ele trilhar o caminho da fé. Amém? Para ele trilhar o caminho da fé. Mas é interessante que esse homem, então, ele, ao relacionar com Deus, no versículo 7, diz que ele constrói um altar ao Senhor, e nós identificamos esse altar como o altar da gratidão. Você quer trilhar o caminho da fé no meio da necessidade, no meio das circunstâncias difíceis? Tenha o altar da gratidão na sua vida. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor pelas pessoas, honre as pessoas. Esses dias eu tive a oportunidade de um gesto pequeno, mas expressar a minha gratidão, né, para os meus 2 discipuladores, a missionária Clara, que me discipulou no ano de 1987, juntamente com a Ayrton Narciso, que começou com o discipulado e progrediu por muitos anos, né, e eu consegui, assim, uma coisa simples, mas se sentia alegre, né? Estava tendo uma promoção de uma feijoada lá em Montes Claros, para um projeto social, né? Nós conseguimos mandar entregar na casa deles, né, uma feijoada. Então, a gente tem que ser grato a Deus e às pessoas que nos apresentaram o Evangelho. No versículo 8, Abraão constrói outro altar. Ele já estava em outra cidade, outra região, e ele constrói outro altar. Agora não é mais o altar da gratidão, embora a gratidão precise estar sempre no nosso coração. Mas Abraão, no versículo 8, ele constrói o altar que nós identificamos como o altar da comunhão, o altar da presença do Senhor. E esse, meu irmão, todos nós precisamos construí-lo diariamente. A comunhão com Deus é diariamente. Mas é interessante que Abraão vive tudo isso. Abraão está na bonança, Abraão alegra-se, Abraão tem comunhão, Abraão é grato a Deus, mas, e tem uma vírgula, Abraão enfrenta uma adversidade, Abraão enfrenta uma dificuldade, Abraão enfrenta uma situação difícil na vida dele, né? E ele enfrentou dificuldades, e nesse momento ele falha, né, no buscar ao Senhor. Quando ele enfrentou dificuldades, ele tentou resolver as coisas do jeito dele. Quando ele enfrentou dificuldades, problemas, ele não confiou em Deus, ele confiou na sabedoria humana, na sabedoria que não era de Deus, que não era do Senhor, né? E aí é assim que acontece muitas vezes. Nós precisamos passar por essa prova. Às vezes é dificuldade financeira, às vezes é necessidade, circunstâncias que a gente não entende, mas a gente precisa permanecer no nível da gratidão, no nível da comunhão. Nós não podemos enfrentar as dificuldades da nossa força, do nosso braço, e tentar resolver as coisas da nossa maneira. Quando os anos se passaram, depois da promessa que Deus havia dado, dessa palavra, Abraão tentou resolver, dar um jeitinho para Deus, né? Gerando um filho fora da promessa que Deus havia prometido. Tentou dar uma ajudinha,
tentou fazer as coisas do jeito humano. E quantas vezes nós erramos no nosso trilho do caminho da fé? Porque às vezes quando passamos dificuldades, muitos são os que fogem, muitos são os que saem do trilho, muitos são os que esquecem daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu, às vezes toma até decisão errada, busca de uma forma errada, né? Então essa é a primeira prova que nós entendemos que faz parte para o nosso crescimento. A segunda prova, ainda em Gênesis capítulo 12, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 11, vamos continuar falando ainda da vida desse servo de Deus chamado aqui Abrão. O seu nome ainda não havia sido mudado, mas todos nós conhecemos como Abraão, o pai da fé. Gênesis capítulo 12, versículo 11, Senhor, eu amo a tua palavra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. A segunda prova que nós passamos nesse trilho do caminho da fé é o nosso testemunho diante das pessoas. Quando Abraão estava tudo bem, ele construiu o altar da gratidão, o altar da comunhão, a fé dele estava bacana, deu umas vaciladas, mas agora chega um momento que Abraão deixa de confiar em Deus. Abraão segue para o Egito e lá, antes de entrar, ele entende que aqueles homens iriam pegar a mulher dele, iriam matar ele, uma vez que ela era muito bonita. E aí então ele trama algo no coração dele e apresenta para a mulher, né? Apresenta para sua esposa Sara. Ele deixa de confiar na pessoa de Deus. Ele deixa de dar um testemunho de fé diante daquelas pessoas, porque ele estava pensando somente nele. Eles vão me matar e eu vou acabar a minha vida, né? Sem se preocupar em momento nenhum. Ele vê a preocupação com a esposa. A preocupação dele era apenas com ele. Ele deixou de preocupar com a esposa. Ele deixou de preocupar com a esposa, porque ele preocupou em poupar a vida dele, né? Não havia problema na cabeça dele e os outros pegarem a esposa dele e fazer de mulher e abusar dela. Mas ele, sendo conservado em vida, estava tranquilo, né? Estava sossegado. Meu irmão, Deus chamou Abraão para ser uma bênção para as nações. Deus chamou Abraão para dar um testemunho para as nações. Nesse mesmo capítulo 12, versículos 1 e 2, olha o que Deus fala para Abrão. Gênesis 12, versos de 1 a 3, melhor dizendo. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma, o que está escrito aí? Seja uma bênção. Diga para o seu vizinho aí: seja uma bênção. Glória a Deus. Diga para o outro: seja uma bênção. Mas o que nós vemos aqui é que a desobediência de Abraão, né? Abraão foge do propósito que Deus disse: você vai ser uma bênção. Ou seja, Deus mandou ele sair da casa dele e fosse para o lugar que Deus havia mostrado. Ou seja, aonde ele fosse, ele seria uma bênção. Deus iria abençoá-lo. E é algo muito sério quando a gente foge do propósito de Deus. Quando a gente foge daquilo que Deus estabeleceu para nós, a gente deixa de dar um testemunho de fé diante das pessoas, porque a atitude de Abraão, a desobediência de Abraão poupou a vida dele, mas trouxe problemas para a casa de Faraó,
trouxe problemas para dentro da casa. A nossa desobediência traz consequências não só para nós, mas para outras pessoas que estão ao nosso redor. Observe comigo aí no capítulo 12 ainda, o versículo de número 17, que vai nos relatar isso que eu estou dizendo para vocês. Gênesis 12, 17, Senhor, eu amo a tua palavra. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Assim como Abraão, eu e você, nós somos chamados para sermos uma bênção na vida das pessoas. Nós não fomos chamados para maldição. Você foi chamado para ser bênção na vida das pessoas. Então muitas das vezes Deus nos coloca à prova o nosso testemunho diante das pessoas. Muitas vezes Deus manda a gente orar, manda a gente falar, manda a gente evangelizar, manda a gente cuidar de pessoas que a gente não quer no nosso meio, de pessoas que a gente não faz questão. Abraão, em uma atitude impensada, poupou a vida dele, mas trouxe doença para dentro da casa de Faraó, por causa da desobediência dele. E quando ele foi chamado para ser uma bênção, Deus te chamou para ser uma bênção na vida das pessoas. O que depender de você, abençoe as pessoas. O que depender de você, nunca, jamais amaldiçoe as pessoas. Ainda aqueles que lhes firam, ainda aqueles que trazem danos, a gente precisa abençoar. A gente precisa ser bênção na casa, a gente precisa ser bênção na rua onde nós moramos, a gente precisa ser bênção no meio dos vizinhos, no meio dos parentes, no lugar onde trabalha, no lugar onde estuda. A gente precisa ser bênção em todos os lugares. Foi isso que o Senhor disse: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Nós somos filhos espirituais de Abraão, a promessa de Abraão diz respeito a nós. Então, quando nós estamos no trilho do caminho da fé, nós somos provados nessa questão de testemunho diante das pessoas. As pessoas olham para nós, as pessoas nos observam, e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós ganhamos as pessoas, não é por muito falar, mas é pelo nosso testemunho, é pela nossa honestidade, é pela nossa sinceridade, é pela nossa prática de justiça, é pelo nosso amor, é pelo nosso posicionamento, é pela nossa fala coerente com a palavra do Senhor. A terceira prova que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, para que a gente possa crescer na fé, nesse trilho do caminho da fé, se encontra agora no capítulo de número 13 de Gênesis. Nós vamos continuar falando ainda desse homem Abraão, porque nós vamos ver a prova agora relacionada às finanças, a prova relacionada aos bens, ao bolso. Quantos de nós somos provados dia a dia na parte financeira? E, infelizmente, muitos são reprovados na questão da prova financeira. Muitos são reprovados porque não estão compreendendo, não estão entendendo o que Deus quer da gente, o que Deus espera da gente. Mas Gênesis capítulo 13 vai nos narrar a história, a separação de Abrão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, o pai dele havia falecido, e Ló então ficou com a guarda daquele menino, criando aquele menino. E a partir do versículo de número 1, eu vou ler esse texto. Diz assim: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. É interessante que quando a gente pratica a obediência à palavra, quando a gente é fiel a Deus, quando a gente é submisso ao Senhor, a gente é uma pessoa de fé, quando a gente entrega para Deus o que é dele, quando a gente tem um coração generoso ao dar e não cede à pressão, não só nós somos abençoados, mas todos que estão próximos de nós experimentam a bênção de Deus.
Quantos patrões hoje são abençoados por causa dos seus empregados que são cristãos? Quantas cidades hoje são prósperas no Brasil porque tem um povo no funcionalismo público, tem um povo nas igrejas da cidade que abençoa a cidade. Né? Ló aqui, melhor dizendo, pegou carona em Abraão, versículo 6. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam a terra. Meu irmão, você consegue imaginar a prosperidade que esses dois homens tinham? A prosperidade era tão grande que eles não conseguiam conviver num espaço com o gado, com a riqueza que eles tinham. A terra ficou pequena para eles. Versículo 8. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então há uma contenda, há uma desavença, e essa desavença então, ela ocorre na separação daqueles dois homens. Observe que Ló pegava carona na vida, na fé, nas bênçãos de Abraão. Depois nós vamos ver o que aconteceu com essas, ou você pode ler depois, o que aconteceu com essa escolha que Ló fez. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui, nessa prova que o Senhor nos submete, é que Abraão, ele já era um ancião, ele já era um líder. O direito de escolher a melhor terra era de Abraão. O direito de escolher o melhor para morar era de Abraão. Mas o que Abraão faz? Ele abre mão do seu direito e ele entrega para o sobrinho dele, Ló. Ele abre mão. Meus irmãos, uma das provas que Deus nos submete para a gente crescer no trilho da fé é a nossa vida financeira. Tem gente que não consegue converter o bolso, não se torna generoso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sabe abrir, não sabe dar, não quer dar porque só pensa em si. Foi isso com Abraão? Só pensa em si. Lá anteriormente ele pensava em si. Agora nós vemos Abraão dizendo: olha, eu abro mão do meu direito e eu dou para você o direito, você escolhe. E é interessante que quando há aquela separação, Deus abençoa Abraão pela atitude que ele teve. Deus continua prosperando Abraão, porque Deus enxerga em Abraão um homem que não está preso a valores monetários. Um homem que tem fé nele não está preso à riqueza, não está preso ao cargo que tem, o salário que tem, a conta que tem, mas um homem que está disposto a dar. Naqueles tempos, na Mesopotâmia, os costumes eram levados sempre ao pé da letra. Como eu disse, o direito de escolher a melhor terra era sempre do líder da casa, do ancião, que seria Abraão. Mas ele abre mão, ele mostra um despojamento, e ele mostra que o coração dele agora já não estava mais preso a isso. E por causa dessa atitude de abrir o coração, de vencer essa prova que o ajudou a caminhar o trilho da fé, porque o Novo Testamento vai dizer que Abraão é o pai da fé, mas para se tornar o pai da fé ele teve que ser provado. Versículo 14 do capítulo de número 13, diz assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Observe que Deus falou com Abraão primeiro
no capítulo 12, versículo 1. Agora Deus vem falar com ele depois que Ló separa dele. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Ou seja, olhe para os 4 cantos da terra. Olhe para todos os cantos. Versículo 15. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra toda essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Isso reflete a prova dos bens. Quando nós somos provados financeiramente, pode ter certeza que se você almeja trilhar o caminho da fé como cristão, uma das provas que você irá passar é na questão dos bens. O Senhor, não é que Deus está interessado na sua riqueza, está interessado nos seus bens, porque Deus não precisa de nada. A Bíblia diz, Ageu diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ah, pastor, mas tem outras coisas mais preciosas. Sim, tem. Mas o que está dizendo ali, porque eram os materiais, eram os minerais mais preciosos que se conhecia. Isso está dizendo que Deus é dono de todas as coisas. Então, até o que eu tenho, o que você tem, é dele. É dele. Mas Deus nos prova para ver se a gente realmente está no caminho da fé, para a gente estar trilhando esse caminho, né? Quantas vezes a gente escuta pessoas dando notícia de familiares que chegaram a se matar por causa de coisas materiais, não é verdade? Quando se perde alguém, às vezes no próprio velório já estão dividindo os bens. Aquela roupa vai ser minha, aquele relógio vai ser meu, aquela guarda-roupa, já fica, Quantas situações difíceis. E aqui o Senhor nos ensina, que se alguém nos pede alguma coisa, nós não devemos negar, nós temos que abençoar. Tendo condição, nós temos que ser uma bênção. Nós temos que abençoar. Então, para a nossa fé crescer, irmão, passa pela vida financeira. Às vezes a gente assusta, mas é uma grande realidade. Ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se fala mais menção de dinheiro, de finanças, do que da própria salvação. Você quer estudar, você quer compreender como administrar bem o seu recurso, como ser alguém próspero, estude a palavra, porque ela é um manual enriquecedor nessa área de empreendedorismo para as nossas vidas. Para nós concluirmos essa palavra, uma vez que eu e você estamos matriculados na escola da fé, nós não podemos mais desistir desse curso. Nós não podemos mais sair dessa escola. Nós não podemos mais trancar a matrícula. Nós não podemos mais abandonar o curso, voltar para trás, Não podemos mais fazer isso, não podemos mais desistir, pastor, o senhor falou aí de 3 provas que Deus permite que a gente passe no trilho do caminho da fé. Eu estou vendo aqui que nenhuma delas eu fui reprovado, nenhuma delas eu vacilei, nenhuma delas eu tomei recuperação. Não desista por causa disso. Não pare a sua vida cristã porque você foi reprovado em uma prova. Deus sempre nos dá a chance de aprendermos mais, de crescermos mais, e Ele, ao ser provado novamente, de nós melhorarmos cada vez mais, Deus tem propósitos a cumprir em você, e Deus tem propósito em cumprir por meio de você, amém? Deus tem propósitos em cumprir na sua vida, e Deus tem propósitos em cumprir por meio de sua vida. E à medida que você abrir o seu coração, à medida que você estiver trilhando o caminho da fé, o Senhor fará todo o necessário para que você seja bem-sucedido, para que você seja abençoado, para que você possa dar um bom testemunho, para que você possa realmente levar o propósito dele. Então, na escola da fé, nenhum fracasso é permanente. Nenhum fracasso é permanente. Porque Deus sempre nos dá uma outra oportunidade. Eu fui reprovado nessa prova, mas Deus vai te dar outra prova. Deus vai acreditar em você novamente,
que você vai se comportar diferente daquela prova que você foi reprovado. Então, na escola da fé, nenhum fracasso é permanente. Que você possa trilhar o caminho da fé, entendendo que há circunstâncias, há provas que Deus permite que nós passemos. E eu volto a dizer, como já disse para várias pessoas, já ministrei aqui, as provas que Deus nos dá não é para te destruir. Tem pessoas que acham que quando estão passando por uma prova, Deus está me destruindo. Ah, é por causa do meu pecado. Deus está me punindo por meu pecado. Gente, Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. O nosso pecado nos leva para o inferno. Diga misericórdia. O nosso pecado nos leva para longe de Deus. Mas Deus nos prova. E a prova que você passa não é para te destruir, é para te fortalecer. É para te tornar um melhor aluno na escola da fé. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia e se colocar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. E nós vamos orar enquanto os irmãos do louvor estão chegando para ministrar. Hoje nós vamos fazer grupos de 3 pessoas. E nós vamos orar uns pelos outros, tá bom? 3 pessoas, mas sai aí da sua zona de conforto, né, e vai procurar alguém aí que você quase não tem contato, tá bom? Faz um círculo, se quiser sair dos corredores, pode sair, de modo que você possa fazer um círculo das mãos e olhar para a pessoa e ministrar sobre a vida dela. Vamos, Valdirene? Vamos lá, ora aqui com as irmãs aqui, né, em nome de Jesus, né? A Lucelena vem aqui com a Vera e a Priscila, as meninas vão lá com a Isabela, né? Em nome de Jesus, a Kelly já está com suas filhas ali, né? Glória a Deus, irmão Cícero, entra num grupo aí também, vamos orar, em nome de Jesus, e você vai orar por esse irmão, para quê? Para que fortaleça a fé dele, para que ele possa crescer na fé, que ele possa ser aprovado na fé, em nome de Jesus, amém? Ore por esse irmão aí, se não sabe o nome, pergunte o nome, antes de orar, não ore às cegas aí, pergunte o nome, e ore, abençoando em nome de Jesus. Peça ao Senhor que ministre fé ao coração do seu irmão, que ministre fé ao coração da sua irmã. Peça ao Senhor que abençoe, para que ele não se sinta desanimado, porque não foi aprovado nenhuma das provas. Peça ao Senhor que ajude o seu irmão a continuar trilhando o caminho da fé. Peça ao Senhor que aumente a fé do seu irmão, da sua irmã. Ministre sobre a vida dele, interceda. Peça ao Senhor que visite poderosamente. Derrama a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Vai orando, vai abençoando, vai ministrando o coração, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que fortaleça a fé desse irmão, a fé dessa irmã. Oh, Deus poderoso, meu Deus amado, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus da glória. Oh, aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor dos exércitos, Deus maravilhoso. Em nome do Senhor dos exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, opera o teu milagre, o teu sobrenatural. Faça a tua obra poderosa, Senhor. Cada alma, em cada coração nessa noite. Abençoe a todos que estão nos assistindo pela rede social. Aumente a fé desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito de incredulidade, de medo, de ansiedade, de incerteza, de insegurança. E ministre a fé nesse coração agora. Em nome de Jesus, meu Pai. Queremos romper em fé, queremos caminhar em fé, Senhor. Queremos continuar no trilho do caminhar em fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus. Nos ajude a ser aprovados em cada prova que nós temos, meu Pai. Nos ajude a ser aprovados, meu Deus. Poderosamente, Senhor dos exércitos. Derrama a tua bênção, derrama a tua graça.
Derrama a tua vitória, Deus, de forma poderosa sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, faça a tua obra, Deus, em cada coração nessa noite. Quebre e repreenda todo espírito de medo, de ansiedade, de insegurança, todo espírito de incerteza, de incredulidade. Bata em retirada agora, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor dos Exércitos. Faça a tua obra poderosa, Deus. Oh, Espírito Santo do Deus vivo, tenha misericórdia, meu Pai. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural. Faça algo poderoso nas nossas vidas, meu Pai. Nos faça andar por sobre as águas, nos faça andar no sobrenatural, nos faça estar conectado nos céus, meu Pai. Que venha um céu de bênção sobre as nossas vidas, que venha um céu de milagre, um céu de cura, um céu de libertação, um céu de transformação, o céu do Senhor sobre cada um de nós, meu Pai. Oh, Espírito Santo, abençoe cada família, cada casa, cada criança, em nome de Jesus, meu Pai. Socorra, Deus, socorra, Senhor dos Exércitos. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude, Deus, a romper em fé, a continuar crescendo, caminhando. Oh, aleluia, Deus da glória. Faça a tua obra, Deus, nos revista do teu poder, da tua misericórdia. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural, Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe, Deus, cure, liberte, meu Pai. Em nome do Senhor, Deus querido, põe as tuas mãos esta noite e abençoe o teu povo, meu Pai. A cada dia nós queremos continuar trilhando o caminho da fé. A cada dia nós queremos, ó Pai, ser aprovados, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe pelas provas, pelos momentos que nós passamos e nós duvidamos do Senhor, nós desacreditamos, nós queremos dar uma forcinha para o Senhor. Nos perdoe, meu Pai. Nós estamos matriculados nessa escola da fé e nós queremos permanecer nela, meu Pai, em nome do Senhor, até o dia final que o Senhor nos chamar para a glória. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos dê graça, nos dê entendimento, que a tua palavra que nos ensina, ela nos corrija, ela nos, ó Pai, confronte, ela quebre a dureza do nosso coração e ela nos faça ser uma bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um abraço nessa pessoa e diga para ela: você é uma bênção. Dê um abraço e diga para ela: você é uma bênção. Oh, aleluias. Declaro que você é uma bênção, você é abençoado. Oh, aleluias. Rompendo em fé, Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Sobrenatural. Glória a Deus. Oh, aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias. Amém. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar.